Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos aí muito bem-vindos. Gente, para quem me acompanha aqui, sabe, né, que eu tô querendo construir lá no sítio. Tem vezes que eu desanimo, tem vezes que eu reanimo de novo. Eu fui fazer uns orçamentos, né, para ver qual tipo de material ficaria mais barato para me construir. Lembrando que hoje é 3 de setembro de 2025. Então, eu estou fazendo orçamentos aí, já tem uns 2 meses que eu estou nessa de ver qual tipo de material fica mais barato, mão de obra mais barata. Então, eu estou nessa fase de análise, né, para ver qual tipo de construção que eu vou poder fazer que encaixa aí no meu orçamento, né, que cabe no meu bolso. Só que tá difícil, gente, porque todos os três formas que eu vi até agora são extremamente caras. Eu comecei pela placa de muro, né? Aqueles blocos de cimento, aquelas placas de cimento. Vou deixar a fotinha aqui. A nossa ideia lá era fazer só um quarto com banheiro e uma área estilo gourmet, que seria a cozinha barra sala, né? Área, tudo junto. E, gente, essa ridícula aqui, que eu vou deixar a fotinha aqui, de um quarto, um banheiro, e essa área ficou em 60 mil reais, sem telha, sem o telhado, sem as portas, sem janelas, sem o contrapiso. 60 mil reais, só o quadrado de parede. Aí eu falei, cara, por 60 mil reais você constrói uma casa de alvenaria. É uma casa, não é uma peça com banheiro. Eu achei assim o cúmulo do absurdo. Porque um monte de gente falou para mim, por que você não faz de placa de cimento? É mais barato, é mais em conta. Só que não. Isso sem a mão de obra. Ela, para ser entregue para mim com a mão de obra, só as paredes, com a mão de obra, ficaria em 75 mil reais, porque o pedreiro cobrou 15 mil reais para deixar as paredes prontas, sem o telhado e sem o contrapiso, tá? Ou seja, eu teria que pagar um outro pedreiro ou pagar uma quantia a mais para que essa casa ficasse no ponto de eu poder morar nela. Só para vocês terem uma ideia. Então, ficaria 75 mil reais. Eu achei assim o cúmulo do absurdo. Colocando aí então o telhado com o contrapiso, vamos jogar mais 5 mil reais, 80 mil. É muita grana para uma peça só com banheiro em uma área. Eu não sei se esse orçamento desse rapaz é o certo ou não, né? Mas que eu achei o cúmulo do absurdo, eu achei. Lembrando que muitas pessoas me disseram que era a forma mais barata de se construir. Eu vi vários vídeos de pessoas que faz casas de madeira lá no sul. E eu falei, vou fazer um orçamento então de madeira, já que de bloco tá fora de cogitação. Fui para as edículas de madeira, com a mesma medida, o mesmo tamanho, o mesmo projeto, não mudou nada. Só o material. Gente, 25 mil. Só de madeira. Sem o telhado, sem o contrapiso e sem a mão de obra. Já que eu fiz um orçamento dizendo para a moça que nós iríamos construir. Porque de madeira, né? Só pregar prego lá e fazer o contrapiso e pronto. Era algo que a gente já queria se livrar, assim, do pedreiro. Então, a gente falou, vamos fazer uma de madeira que a gente dá conta de fazer. E 25 mil reais. Para você fazer uma edícula dessa daqui. Que eu vou deixar a fotinha aqui também. Aí, sim, também fora de cogitação. Muito caro. Aí, a gente foi fazer de alvenaria.
de alvenaria foi a mais em conta que a gente achou. Gente, eu consegui aí de alvenaria por 13 mil. Tudo pronto. Telhado, piso, reboco, tudo pronto. Como se dizem, a casa na chave. Só que a mão de obra do pedreiro também 15 mil. Então, 15 com 15, 30 mil. Ainda assim sai melhor do que a de madeira. Porque a de madeira é 25, sem telhado e contrapiso, né? Essa não, essa tem o banheiro na cerâmica, né? O piso é queimado, porque foi uma exigência minha, eu quero o piso queimado. Então, assim, por 30 mil, com 5 mil a mais, eu consegui aí deixar a casinha pronta, né? Faltando aí apenas comprar uma lata de tinta para pintar. O que na de madeira ficaria também basicamente a mesma coisa. Então, assim, só que na minha região, como lá é sítio, e o povo lá tem mania de colocar fogo, né? Uma casa de madeira lá não seria muito apropriado. Eu tive medo dessa questão de madeira, porque lá o ano passado passou fogo e queimou tudo. Tudo que eu tinha feito lá queimou tudo. Lá a terra tá limpinha agora, só o mato. Então, por essa questão, eu falei, uma casa de madeira aqui, o prejuízo seria bem maior, né? De novo. Ia queimar tudo de novo. Então, de alvenaria, pelo menos sobra as paredes. Se passar um fogo lá, sobra pelo menos as paredes. Aí depois vem só o telhado pra gente repor lá e lavar e já tá pronto pra morar de novo. Então, o prejuízo ficaria menor, sabe? Então, a gente vai ver hoje, né, um pedreiro. E vamos ver quanto é que ele vai cobrar, né? Porque o outro que eu fiz, o orçamento, ele me cobrou 15 mil. Esse, agora eu vou ver com esse, quanto é que ele vai me cobrar. E aí sim a gente vai ver, né, se começa a construção lá no sítio. Porque mão de obra na minha cidade tem uns montes. Você acha pedreiro um em cima do outro. Cada um mais caro que o outro. E cada um mais ruim de serviço que o outro. Então é um problema, assim, a se pensar, tá? Porque é uma situação difícil. Aqui você não acha pedreiro que você bate o olho assim na obra e fala, uau, é esse o pedreiro que eu quero lá em casa. Você não acha fácil, tá? Esse rapaz tá vindo aqui hoje para conversar com a gente. Ele disse que é pedreiro. Eu vou pedir para ele me levar em uma obra que ele tenha feito para me ver como é o trabalho dele. Porque você pegar seu dinheiro ali limpinho e colocar na mão de uma pessoa que vai deixar tudo regaçado, parede torta, que você não consegue nem pregar um armário na parede porque a parede está toda torta, é complicado, porque dinheiro tá muito difícil. Muito difícil. Para você colocar assim numa mão onde não vai ter o menor zelo pela sua construção, pelo seu valor, valorizar o seu suor que você tá aplicando ali. É complicado. Eu já tive muitas decepções com pedreiro. Muitas decepções com pedreiro. Então, assim, é um pouco complexo? É sim. É sim. Sabe? A gente já sofreu demais com pedreiro. Então, assim, e a gente percebe que cada dia mais eles estão piores. Cada dia mais eles querem cobrar mais caro e estão piores na qualidade do trabalho. Ou seja, você vai pagar mais caro por uma decepção maior. Tô com medo? Tô sim. Mas é um risco que a gente tem que correr, né? E vamos ver o que vira, tá bom? Mas não deixa de ativar o sininho, não deixa de deixar seu like, não deixa de se inscrever para você que não é inscrito, tá? Porque essa história ainda vai longe ainda, e aí você vai ficar por dentro aí de preços, de ideias, né?
Vai ficar por dentro aí, vamos ver o que que vira. Se nós vamos construir esse trem esse mês ou não. Tá bom? Beijo pra vocês, gente. Fica com Deus.